Muito boa noite, Pastor Genivaldo falando de São Paulo, hoje dia 22 de outubro de 2018, o horário já 20 horas, terminando o meu expediente para gravar esse vídeo de número 131, Josué e os Gibeonitas. Vamos lá, e ele tem um conteúdo até dramático e ao mesmo tempo cômico, ou cômico e dramático. Pois bem, desse conteúdo nós tiramos muitas experiências, principalmente com respeito a uma nação que recebe pessoas que estão fugindo por qualquer motivo, ou buscando um apoio, uma segurança, como no caso dos nossos vizinhos venezuelanos, mesmo diante de uma situação tão atípica, tão difícil para nós no Brasil, que temos aí 13 milhões de desempregados, gente procurando emprego, trabalho, e ainda receber pessoas para trabalharem no nosso território, mas que sejam bem-vindos, que Deus nos dê graça para ampará-los, porque as coisas estão muito feias por lá, nós acompanhamos, mas não é isso que quero comentar não. Bem, vamos a Josué e os Gibeonitas. Eu até brinco que Josué aqui foi redondamente enganado aqui pelos Gibeonitas, pagou mico numa linguagem nossa, pois aconteceu o seguinte: Josué, isso está lá no capítulo 9 e 10 do livro de Josué. Josué é sucessor de Moisés, Deus falou com Josué que como foi que Moisés também seria com ele, e Josué, portanto, tem a responsabilidade de se apropriar, tomar, expulsar os moradores de toda a região de Canaã, principalmente da além do Jordão, e isso ele estava fazendo com grande sucesso, Deus abençoando, e chegou a ele um dia, umas pessoas estavam com a roupa suja, rota, os sapatos, as sandálias estavam estragadas, como quem já tinha caminhado muito com aquelas alpercatas, e eles fingiram, portanto, ser alguém que morava longe. Chegaram lá com roupa rasgada, sandálias gastas, o burro carregado com sacos estragados, dentro dos sacos pães embolorados, quer dizer, uma situação dificílima, quem não se condoeria com essa realidade. E Josué se condoeu com a situação deles. Olha, nós somos de longe e sabemos o que Deus tem feito no meio de vocês, como tem derrotado os inimigos, e nós queríamos desfrutar da proteção de vocês e tal. E Josué os recebeu com bom espírito, se propôs a protegê-los, a não causar nenhum dano para eles. Só que logo em seguida, Josué descobriu que eles não eram de longe, eles eram dali mesmo, de Gibeão. E eles, preocupados, e para que também não sofressem um ataque e viessem a, morrer nas mãos dos soldados israelenses, foram lá e pediram socorro para Josué, que os acolheu muito bem e prometeu não fazer mal algum para eles. Logo depois, o rei de Jerusalém, ele ficou indignado, ele não gostou, se aborreceu, se zangou, porque tinham feito esse acordo com os israelitas, e aí o que ele fez? Reuniu uma confederação de mais 4 reis, o rei de Hebron, o rei de Jarmute, o rei de Laquis, de Eglon, e com todo o seu exército foram lá para cercar Gibeão e matar a todos, porque as guerras eram realmente terríveis, não sobrava nada, ninguém, a não ser os que levavam como escravos despojos. Mas o rei de Gibeão, os gibeonitas, pediram socorro para Josué, disse: olha, o pessoal está aí cercando a nossa cidade e morreremos nas mãos dele, nos socorre, envia socorro para nós. E Josué não teve dúvida nenhuma, reuniu seu pessoal, seus soldados, que certamente deveriam ser muito menor em número e talvez até em qualidade de armamentos, mas foi lá para socorrer Gibeão. E Deus deu uma grande vitória. A luta foi, raçuda,
e já estava começando o sol querer ir embora, quando Josué fez uma oração a Deus, e diz a Bíblia no capítulo 10 que ele falou ao Senhor no dia em que o Senhor Deus morreu nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença de todos os israelitas: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Ajalon. O sol se deteve por quase um dia, diz a Bíblia, até que eles venceram a batalha totalmente. Quase um dia, 23 horas, há estimativas de números, contando inclusive com os graus do relógio de Acás, que voltou, regrediu por volta de 25 minutos, que somando dá um dia, exatamente um dia. Bem, deixemos isso de lado, isso é uma coisa para os técnicos, vamos continuar falando aqui desse fato, dessa situação tão interessante. Até no período dos reis, os gibeonitas eram mencionados como servos de Israel, mas viveram lado a lado, e obviamente uma questão de se aprofundar para saber até quando os gibeonitas estiveram ao lado de Israel, ou estão, quem sabe, aí até o dia de hoje. De qualquer maneira, o Josué foi fiel àquilo que ele tinha prometido para os gibeonitas, não lhes fez mal algum e quem sabe até deu apoio econômico para eles. Muito bem. Que lição nós tiramos desse texto? São várias, né? Principalmente dentro de uma realidade como a nossa, porque tudo quanto foi escrito na Bíblia para o nosso ensino foi escrito, mesmo temas e textos do Antigo Testamento que nos servem de grandes lições para a nossa vida cristã, para a nossa vida espiritual. Muitos fatos são mencionados no Novo Testamento para nos dar de lembrança sobre o que aconteceu, o que não poderia acontecer e que não pode acontecer conosco. Mas, desculpe, Josué cumpriu sua palavra, acolheu os gibeonitas. Então, no caso do Brasil, por exemplo, a gente olha o nosso Brasil, nosso território, que é imenso, e temos regiões que sofrem muito, principalmente com a seca. E as regiões do Triângulo da Seca, lá para o lado do Ceará, lá no Nordeste, a situação é tremenda. E a gente, de vez em quando assisto o Globo Rural, e eles estão lá fazendo alguma reportagem sobre a região, e veem a situação de muitos deles que perdem as suas colheitas por conta da seca e ficam sem o mínimo de apoio. Veja, eu não estou me referindo aqui a milhares de pessoas que se aproveitaram de programas sociais do governo anterior, do governo Lula e Dilma, e muita gente preguiçosa de verdade, entenderam? Gente indisposta para o trabalho, que não gostavam do trabalho ou que buscavam alguma vantagem, acorreram para esses programas e a gente tomou conhecimento aí de muitos que gastavam dinheiro em coisas que realmente não tinham a finalidade de sobrevivência e outros certamente, principalmente políticos, vereadores e prefeitos, também deram, quem sabe, tiveram isso uma oportunidade para poder vencer eleições municipais nas câmaras de vereadores, uma coisa terrível. Mas o governo que vier para o Brasil, é uma coisa que devemos sempre orar a Deus e pedir, é que tenham compaixão do nosso povo nordestino, dos que vivem naquela região de secas, já que o São Francisco, o Rio São Francisco, o velho Chico, não atendeu ainda todas as necessidades. Temos ainda essa via férrea que se prevê chegue a regiões lá de cima do norte, que também precisa ser visto, mas não somente isso. Permita a Deus que o futuro governo do Brasil tenha um pensamento social de verdade, não em busca, de votos e tal, de agradar os pobres para dar com a mão, tirar com a outra. Não, não é isso. Mas é realmente servir. Eu vejo o continente africano com uma necessidade incrível. Temos muitos missionários lá que fazem trabalhos maravilhosos. Tivemos alguns na nossa igreja em Pirituba, aqui em São Paulo, que fazem trabalhos maravilhosos,
tirando crianças da fome, mas não podem fazer tudo. Então é preciso que o Brasil estenda a sua mão. Temos uma dívida com os africanos. Só que, pelo amor da madrugada, não mandem dinheiro para ditador, porque eles pegam todo o dinheiro, tomam para si, vão viver pescamente na Europa, em Paris, ou na Inglaterra, ou em Londres, sei lá, vão viver em outras partes, deixando para trás a pobreza que tanto os sustentou e estão lá perecendo. Então lembremos-nos que Deus é muito complacente, esse caso de Josué com os gibeonitas, e a decisão, porque Deus também os fez compreender que não podiam maltratar os gibeonitas. E essa visão, que é uma visão espiritual, não é uma visão ideológica, não é uma visão de socialismo, de política socialista, não, é uma visão de Deus, porque o governo que não olha para os seus pobres não é um governo digno de ser visto por Deus como uma nação abençoada. E o Brasil, minha gente, se todos nós olharmos, existe na Terra algum país com lençóis freáticos como o nosso, como uma agricultura e uma pecuária como a nossa, com uma região como a nossa, com uma disponibilidade mineral imensa, que pode tirar o Brasil dessa miséria que ele está, recuperar tudo aquilo que foi tirado pela corrupção, pelo roubo desses políticos que estamos defenestrando agora do cenário brasileiro. Então, gente, agora sim eu digo, oremos a Deus por uma nação forte, oremos a Deus para que haja uma consciência. Não vamos nos preocupar se tem aí grupelhos que vivem, sabe, se opondo a Deus, rasgando Bíblia, mastigando Bíblia, como vi hoje aí num vídeo. Não nos preocupemos com isso, porque maior é aquele que está conosco do que aquele que opera no mundo. Deus é maior do que tudo. E o Brasil precisa ser a nação abençoada por Deus para que ela estenda suas vergonhas, uma linguagem figurada, por todos os povos, pelos povos mais carentes que nós temos aí na vizinhança. Grande abraço a todos e Deus nos abençoe por sua infinita bondade.